O tema desta sequência, dinheiro e comportamento, é sobre mesada financeira para crianças. Eu até pus uma camisa vermelha aqui, uma camiseta vermelha com esse blazer. Por quê? Porque é na infância que a gente começa a educar as crianças para o hábito de estar no vermelho, em dívida. Por incrível que pareça, tá, gente? O que a gente vai construindo na mentalidade da criança, depois ela vai se projetar na vida adulta a partir desses referenciais. Por isso que a análise, a psicanálise, a psicoterapia é uma reorientação daquilo que a gente viveu na nossa história para uma recondução de escolhas, de percepção histórica daquilo que a gente está repetindo no passado, no presente, e que a gente não consegue sair do lugar. Por exemplo, o sujeito adulto que não consegue ficar no azul na questão financeira, vive só no vermelho. Isso tem uma origem? Tem várias situações que nos conduz a esta. Uma delas é esta educação para o vermelho, que tem a ver com a mesada da criança, a mesada financeira, aquele dinheiro que os pais dão para as crianças. Onde está o problema? Quando a criança aprende a ganhar, sem ter feito nada para ganhar aquele dinheiro, nós estamos dizendo para a criança que dinheiro vem fácil e que ela não precisa fazer nenhum esforço para ter esse dinheiro. A gente vai quebrar a métrica histórica do dinheiro na sociedade, que era você toma lá da cá, a questão da troca, né? A questão do troca da mercadoria com sal, a origem do dinheiro, quando se trocava mercadorias, que depois passou a ser dinheiro para comprar as coisas. Então, quando eu dou dinheiro para a criança sem que ela tenha feito esforço para isto, eu estou ensinando ela que dinheiro vem fácil. E, provavelmente, na vida adulta, ela vai querer que esse dinheiro venha fácil, por exemplo, no cartão de crédito. Eu vou comprando, mas eu não tenho dinheiro. Ele veio fácil. E aí? E sair desta conta, desta dívida, como que fica? Fica no vermelho. Então a cultura do vermelho, ela é muito forte na sociedade brasileira, porque também a gente tem essa cultura do dar dinheiro para a criança sem que ela tenha que fazer esforço para ter esse dinheiro. Então, como que é a melhor forma de funcionar para os pais a questão da mesada financeira para as crianças? Coloque alguma atividade de responsabilidade de fazer para a criança, para que ela possa ter uma remuneração conforme a necessidade dela. Pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser mensal. Porém, esta mesada financeira deve estar associada com algum tipo de atitude que a criança teve que desenvolver. Até porque, em idades mais tenras, assim, né, 4, 5 anos, a criança não vai precisar desse dinheiro. Ela começa a ter noção do dinheiro e da equivalência do dinheiro, de fato, a partir dos 7, dos 8, que tem a ver também com o seu processo de construção cognitiva, da evolução, né, do desenvolvimento infantil. E aí, quando ela começa a ter essa equivalência, que entra a questão da mesada a partir de uma equivalência de ação. Mas que tipo de situação que se coloca para a criança? Eu, assim, indico que não seja atividades da casa, porque ajudar a fazer as coisas ou fazer junto as coisas dentro de casa é uma necessidade de cotidiano. Quem mora numa casa tem que colaborar juntos, fazer a arrumação da casa juntos. Então, colocar as crianças para a arrumação da casa, para fazer tarefas da casa, não deve ser remunerado. Ou eu indico que não. Por quê? Porque você tem um coletivo familiar, ensinando as crianças nesse coletivo. Por causa de estudos, se ela está estudando e tira notas, ela ganha mesada. Também não, porque estudo é obrigação, é necessidade básica. A educação pode libertar a gente. Pela educação a gente cresce. Eu sou o que sou pelo processo da educação institucional. E aí tem muita gente que acha que não precisa disso, mas aquelas pessoas que não conseguiram estudar e que têm negócios, quanto que elas sofrem, né, por não ter estudado. E muitas delas estão estudando já depois de uma certa idade para fortalecer o próprio negócio. Então estudar é obrigação.
Então, qual é o sistema então legal para colocar as crianças para fazer atividades para ganhar a remuneração da mesada financeira? Procure uma atividade que não seja dentro desse espectro de necessidade básica do cotidiano. Ah, eu vou remunerar porque tem que comer bem. Comeu bem, eu remunero. Não, comer é necessidade. Porque ajudou em casa ou está fazendo as coisas junto, na limpeza da casa. Também não, porque é coletivo. Estamos juntos numa mesma casa. Ah, porque está estudando e está se desenvolvendo bem no estudo. Também não, porque estudo é necessidade e é obrigação. Então, em qual ponto? Seria, assim, uma atividade que foge dessas necessidades. Então, o que, né? Essa é uma dúvida. Eu vou falar então de uma experiência que eu fazia. Eu sempre tive uma clínica e não tinha empresa. Então, quando a pessoa é empresária ou tem um negócio próprio, ela vai colocando a criança para fazer alguma atividade que não a prejudique na hora de estudo, a questão do menor aprendiz, a questão da iniciação juvenil no trabalho. Alguns empresários têm feito isso, colocando os filhos nesse método de colocar em algumas horas da semana para trabalhar no próprio negócio, direcionando uma atividade. Eu, como não tinha essa atividade, né, industriária, eu sempre tive clínica psicológica, então eu tenho uma biblioteca, né, eu tinha também essa biblioteca na própria clínica, que a gente emprestava livros no coletivo, e os meus filhos iam trabalhar na biblioteca para serem bibliotecários. Aí a minha secretária que conduzia o trabalho deles. Tinha um determinado horário para entrar, para sair, que não prejudicasse o sistema educacional deles. E aí tinha uma remuneração definida por mês. Esta era uma experiência. Depois, que aí começaram a estudar no segundo grau, que aí depois começou a fazer pré-vestibular ou entrar na universidade, eu comecei a envolvê-los em outras atividades. Por exemplo, eu comecei a desenvolver a atividade das redes sociais, YouTube, Instagram, Face. Então, os vídeos eu coloco como atividade de trabalho e uma remuneração semanal a partir do que se desenvolve. Eu pago conforme a produção. Isso eu desenvolvi já quando eles eram mais adultos. Meu filho mais velho, por exemplo, que já é doutor em psicologia, um bom tempo ele ganhava uma remuneração quando ainda ele não estava formado, né, que estava fazendo mestrado sem, às vezes, muito recurso. A gente fazia o acordo dele ser revisor e crítico dos meus textos no meu site abarcapsicólogo.com.br. Tá vendo? Ah, tudo bem, é uma experiência pessoal minha. Por isso que quando eu fui citar o que fazer, eu fiz aquele silêncio. Por quê? Porque não tem uma resposta para isso. A resposta é procurar uma atividade diferenciada. Então, por exemplo, você tem plantas em casa? O cultivo das plantas é diferenciada. Recentemente, eu tenho indicado também para os pais, para incentivar a leitura, a partir de uma escritora americana, que ela citava que uma amiga dela conseguiu fazer a filha aprender a ler com frequência, remunerando ela por páginas de livros lida, por centavos. Aí eu fiz isso num dos meus filhos, né, que eu não tinha o que colocar ele para ter essa remuneração diferenciada. Eu fiz isso remunerando por páginas lidas de livros que eu indicava. Então ele queria ganhar mais, ele lia mais. Só que eu não pagava só porque ele falava, eu li tantas páginas. Ele tinha que me descrever, fazer uma resenha do que ele tinha lido, para a gente conversar sobre o livro. Aí eu remunerava. Enfim, a ideia aqui é de que a mesada que é dada, financeira, para crianças e adolescentes, sem que haja um trabalho por detrás disso, é um péssimo negócio, porque vai incentivar a criança a não ter a relação de que para se ter dinheiro tem que se trabalhar. Então fica aqui essa dica e espero que você possa aplicar isso no seu cotidiano. E se você fizer alguma coisa diferenciada, manda mensagem para mim, fala para mim o que você criou aí, porque muitos pais precisam dessas estratégias, desses caminhos, tá bom? Um abraço pela sua atenção.